Por que que você quer que eu conte ou conte quem é um peido pra quem já tá todo cagado? Vamos lá, qual é a história que você quer que eu conte? Quando você for fazer vestibular. Vestibular? Uhum. Então, o vestibular foi uma doideira, porque eu precisei eu precisei ficar no Rio. E aí, eu falei com o Sérgio, esse meu amigo que me ensinou inglês, aquela coisa toda, você já sabe. E ele sabia as coisas lá no Rio, e ele falou, não, você vai tal lugar, faz assim, entra nessa rua e tal, que tem um hotel ali que custa R$ 45 a diária e tal. E aí eu, apertadão, né, durangaço, fiz as contas lá e fui. E cheguei no hotel, e o hotel era R$ 90. Só que eu nem me dei conta no primeiro dia, era 90 conto. Eu falei que eu ia ficar 2 dias, o cara falou que era R$ 90. Eu falei, pô, show de bola, era exatamente isso. Só que depois, no outro dia, que eu saquei que era R$ 90 por dia. E o que aconteceu? De um dia para o outro, o que eu fiz? Comi tudo que estava no frigobar. E aí ficou mais caro ainda. Por quê? Porque eu era uma besta quadrada, não sabia de nada. E aí foi muito louco, porque depois, no outro dia, o que eu fiz? Eu não usei nada, nem a luz. Tava um calor do cacete em dezembro. Em dezembro, no Rio de Janeiro, um calor do cacete, e eu nem para usar o ar-condicionado. Falei, cara, vão me cobrar, não vou ter dinheiro, bicho. Mas é aquelas coisas, né? Valeu a pena. Entrar na Unirio valeu a pena. E aí o que acontece? Eu fui para a Unirio em 2008 e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Inclusive é importante também dizer aqui uma coisa que aconteceu comigo um pouco antes de entrar, que foi o seguinte. Tem um amigo meu chamado Giovanni Bisotto. E no ano que eu não passei, eu falei assim, Giovanni, ele falou, cara, você tá fazendo, tem que fazer a prova e tal, para a Unirio, você tem que estar lá, bicho, porque lá é o melhor lugar para você e tal. E eu falei, então, eu tô me programando aqui porque eu tenho que conseguir encaixar minha vida porque como é que eu vou para lá, cara? Eu não tenho essa grana e tal. E ele falou um negócio muito importante para mim. Ele falou assim, cara, primeiro você passa na prova. Você nem passou, como é que você está programando sua vida? Você nem passou. Depois que você passar, o universo dá um jeito e encaixa você lá. E eu falei, cara, eu vou fazer isso. Tem razão. E aí eu passei primeiro na prova. E depois? Eu passei 2 semanas desesperado, sem saber o que eu ia fazer. Mas foi bom por quê? Porque eu sacudi a vida e a coisa aconteceu. E eu consegui entrar na Unirio e consegui concluir. Mas no período que eu entrei lá, período que eu estava lá na Unirio, que eu entrei em 2008 até 2013, olha só, fui um péssimo aluno, né? Fiquei lá 6 anos. Nesse período, o que aconteceu? Eu conheci muitos professores, né? E os professores da Unirio são caras incríveis, que me ajudaram absurdamente. E tem um cara que se chama Haroldo Mauro Júnior, que inclusive eu cito ele aqui nas matrizes, recorto coisas dele tocando também. Vocês que me acompanham há mais tempo já devem ter visto isso. E o Haroldo, eu falei para ele assim, Haroldo, eu quero estudar com você, particular, porque quando eu entrei lá a galera falava, não, porque se você quer improvisação, o cara é o Haroldo, se quiser improvisação, o cara é o Haroldo, e tal. Aí eu falei, então tem que colar com o Haroldo. E aí eu me aproximei e falei, cara, eu quero fazer aula com você. E ele falou, só tem um problema, eu moro em Barra de São João, é longe pra burro. Eu falei, não tem problema não, eu moro em Friburgo. Aí ele até falou assim, quem mora em Friburgo tem que se virar, então vamos marcar. Aí a gente marcou e eu fui fazer aula com ele. E nesse período que eu comecei a fazer aula com ele, ele falou, Thiago, você tem que tirar solos. O negócio é tirar solos, porque aí você vai ver nos solos dos caras o que está acontecendo. Eu já tinha aprendido parte teórica, escalas, só que olha só que loucura, eu sabia escalas, sabia parte teórica, estava na Unirio. Eu sabia as coisas, eu sabia quais eram as escalas que eu podia aplicar nos acordes. Só que eu não conseguia usar, eu não conseguia colocar a teoria na prática, eu não conseguia desenvolver meu fraseado, eu não conseguia contar uma história com um improviso, eu não conseguia, eu ficava pensando para improvisar, eu não conseguia improvisar sem pensar em escala. Igual eu percebia que ele fazia, que as outras pessoas faziam. Ele falou, cara, você vai conseguir
improvisar sem ficar pensando nesse monte de coisa aí, sem ficar pensando em escala por escala para acorde, quando você começar a tirar os solos. E aí eu comecei a tirar os solos. E aí começou a primeira ideia. Eu comecei a sacar que existiam certas frases que eram muito recorrentes, elas apareciam mais. E aí eu comecei até falei com ele, pô, mas como é que é esse negócio aqui? Ele falou, olha, você está vendo essa frase aqui? Isso aqui é muito comum, você pegar um acorde maior a partir da terça e tal, e fazer o arpejo, olha, você vai ver aqui, esse cara também faz. Aí eu comecei a sacar isso, falei, pô, peraí, então tem ouro aqui, porque eles estão falando a mesma coisa. E aí eu quero abrir parênteses aqui agora para dizer o seguinte, os fundamentos, o DNA da improvisação ele é baseado em 3 fundamentos. O primeiro fundamento são as matrizes, o segundo fundamento são internalizar a harmonia e o terceiro fundamento, manipular o pulso. Não necessariamente nessa ordem, né? São fundamentos. Você não precisa fazer um na mesma ordem, tanto faz. Você faz todos ao mesmo tempo. Então, só que o que acontece? O que são as matrizes? Que é o primeiro fundamento que eu falei. As matrizes são essas frases que estão na mão de todo mundo. É como andar nas escalas. É o que fazer com as escalas. Qual é a ordem que você faz? Quando é que você coloca a nota cromática? Tem certos elementos melódicos que estão presentes na mão de todo mundo. Essas são as matrizes. E quando você aprende essas matrizes e domina essas matrizes a ponto de internalizar isso, de não ficar mais pensando, você improvisa sem pensar em escala e a linguagem vem. Você desenvolve seu fraseado. O segundo fundamento é o quê? Que eu falei? Internalizar a harmonia. E internalizar a harmonia, eu vou falar daqui a pouco. E aí, em 2011, pintou uma bolsa para a Suécia. E aí, o que aconteceu? Tinha lá um processo seletivo, tinha que fazer. Eu fiz o processo seletivo, não passei. Por que eu não passei? Por uma série de motivos. Não tinha os pré-requisitos, etc. e tal. Não passei, não fui. E só aí, o processo acontecia uma vez por ano. Em suma, em 2012, eu teve o processo seletivo de novo, eu me inscrevi de novo e aí eu passei, fui para a Suécia, para uma cidade chamada Örebro, e estudei lá, na Universidade de Örebro, Örebro Universitet. E lá, os outros fundamentos do método DNA pintaram lá. Por quê? Porque lá eu tive vários professores também, mas eu tive 3 professores que foram fundamentais para isso para eu começar a desenvolver mesmo essa maneira de ensinar, que são os fundamentos do DNA da improvisação. E esses 3 professores eram o Hans Bausted, o Peter Knudsen e, adivinha quem? Nelson Faria. Estava lá também. Na verdade, voltando um pouquinho ainda, antes de eu ir para a Suécia, eu estou andando na Unirio, de repente eu encontro quem? Nelson Faria. Vindo, falei, e aí, beleza e tal? Ele, e aí, cara, como é que tá? Sumiu e tal? Aí ele falou para mim, eu estava agora em reunião com o Josimar e vai pintar uma bolsa para a Suécia. Se liga, porque vale a pena, se inscreve para você ir. E aí, fui parar lá na Suécia e adivinha com quem que eu estudei? Com ele também. E por que esses 3 professores foram fundamentais? O Nelson, porque eu fazia aula particular com ele lá. Olha que louco, né? E o mais engraçado é que quando eu cheguei lá, a gente reuniu lá a galera e tal, e a gente foi jantar, e aí ele conversando lá comigo, falou, e aí, cara, você tá morando onde? Aí eu falei lá, tô morando no Tibble, tentando falar direito. Tá morando no Tibble? O cara era meu vizinho, olha que louco, né? Ele também morava no Tibble, que era um bairro perto da faculdade. Então, quer dizer, olha o que é a vida, né? Eu viajava 150 quilômetros para fazer aula com um cara, passava um maior sufoco, às vezes pegava carona para chegar, esperava 3 horas para fazer a aula e depois eu vou para um lugar que o cara é meu vizinho. Inclusive me deu até sorvete quando voltou para o Brasil. Os caras colocam os troços na janela. Sabia? Bota a cerveja do lado de fora. Já é mais rápido, mais gelada que a sua geladeira.
no inverno, né? Mas em suma, vamos lá, voltando aqui, onde é que eu estava? Aí, lá na faculdade, né? Então, eu fazia aula com ele, e a gente fazia aula, trocava ideia mesmo, ele me passa, as últimas aulas, assim, foi mais, ele tocava, me mostrava coisas, recortava ideias, e tocava por cima, escolhia uma música, tocava, e aí, ó, isso aqui, aí, pô, legal, aí eu pegava, aí me mostrava como é que era, pô, você pode resolver assim, você pode resolver para cá, você pode cair aqui, você pode cromatizar assim, você pode fazer assim. E aí é que o negócio das matrizes foi ficando cada vez mais forte, que eu já tinha sacado lá com o Haroldo. Falei, cara, esse negócio, isso aqui tem que ter. O cara tem que, ele tem que fazer esses recortes, ele tem que ver o que acontece, os caras que sabem tocar, o que eles tocam, e analisar o que ele fez e colocar isso no seu jeito de tocar também. E também, nas aulas com o Hans, as aulas, ele focava muito nessa coisa da percepção, de percepção rítmica e percepção harmônica também. Muitos dos exercícios, inclusive, de internalização de harmonia, eu aprendi lá na Suécia, que eu aplico no método DNA da improvisação, que é essa coisa mesmo de conectar com a sua voz, ouvir internamente os acordes, né, sentir o sabor dos intervalos internamente, para você realmente criar esse mundo interior harmônico na sua cabeça. E o Peter, que foi o último professor que eu falei, eu fiz uma matéria lá, um curso com ele que era sobre polirritmia. E foi muito interessante porque eu percebi que aquilo ali era muito importante, polirritmia e polimetria. Era muito importante para você desenvolver os seus motivos, para você se tornar mais criativo e dominar o pulso. E aí eu falei, cara, é isso aqui, dominar o pulso, internalizar a harmonia e saber as matrizes, ter as matrizes na mão. E aí em 2013 eu voltei para o Brasil e coloquei na minha cabeça, eu quero ser professor universitário. Inclusive lembro aquele negócio, fazer mestrado, talvez fazer mestrado na Suécia, ficava com aquele negócio na cabeça e tal. E esse era o meu foco, fazer mestrado. Era o meu último ano na faculdade, eu terminei a faculdade em 2013, mas a Maria já estava vindo. Em 2014 a minha filha nasceu, a Maria. E aí tive que adiar um pouco essa ideia do mestrado aí, esse projeto do mestrado, não tem problema. Anos depois, em 2019, eu fiz a primeira aula no mestrado. Mas ó, o que aconteceu? Pintou lá tem um negócio foi na UFRJ, tem um negócio na UFRJ que você entra como aluno especial. Que você, na verdade, você já é aluno, já está contabilizando, só que é um processo seletivo mais rápido, né? Você faz a inscrição, eles aprovam, você já começa e depois você vai fazer mesmo o processo seletivo todo e tal. É um negócio mais rápido, então aconteceu de uma semana para outra, eu vi o negócio, ainda botei pilha num amigo meu. Falei, cara, vamos lá, vamos fazer essa parada comigo, porque a gente divide a grana da gasolina, fica mais fácil e tal. Vamos, e botei pilha nele, ele se inscreveu também e a gente foi na primeira aula. E aí aconteceu uma coisa muito importante lá naquela aula. A gente está lá na aula, professor dando aula de 3 horas, né? Aula do mestrado. No meio da aula, eu olhei para aquele professor e falei, cara, não é isso. Não é isso que eu quero fazer. E isso, na minha cabeça, naquele momento, foi um choque, porque eu falei, cara, eu estou me dedicando há anos para esse objetivo. Eu fiz faculdade, eu corri atrás, esse era o meu objetivo. Mas quando eu olhei para aquele professor dando aula, eu não conseguia me ver fazendo aquilo. Por quê? Porque não era aquilo que eu queria ensinar. Eu percebi que eu ia virar um professor ensinando uma grade que já estava definida e talvez ia acabar me tornando, sei lá, chefe de departamento, ia ficar preocupado em, sei lá, com outras questões, com matrícula de aluno e não com o que eu queria fazer. Por quê? Eu queria improvisar, eu queria ensinar as pessoas a improvisarem sem pensar em escalas. Eu queria levar as pessoas a aprender a fazer
a estudar aquilo que eu aprendi. Eu queria mostrar o mundo que eu vi para as pessoas, que era possível aprender, desenvolver o seu ouvido, desenvolver a sua capacidade criativa e improvisar sem ficar fazendo cálculo. E eu sabia como guiar essas pessoas, e ali eu percebi que eu não ia conseguir. E aí eu voltei para casa e falei, cara, como é que eu vou falar para meu amigo que eu não vou mais na faculdade, não vou mais fazer mestrado. Desisti dessa parada. E é muito doido você desistir de um negócio que você se dedicou há muitos anos, você tinha aquilo como norte, e de repente, quando você chega no último degrau, que era só aquilo que me impedia de poder depois fazer um concurso, eu falei, cara, não é isso, é muito louco. Só que eu sabia que se eu continuasse ali, eu ia estar errado. Pelo menos em relação ao que eu queria. Eu não ia conseguir fazer o que eu queria fazer, entregar o que eu queria entregar, ensinar o que eu queria ensinar. E aí eu volto para casa e na outra semana ia ter aula na quinta-feira, e eu falo, o meu amigo entra em contato comigo, e aí, estudou a parada e tal, como é que vai ser, amanhã vamos descer? Eu falei, cara, eu não vou mais. Ele, pô, não vai? Eu falei, cara, eu não vou, você me desculpa, eu te botei nessa loucura aí, te meti nesse barco e eu mesmo não vou. E acabou que acho que ele não terminou e tal, mas em suma, eu precisava romper com aquilo e começar uma coisa nova. E aí eu comecei a pesquisar como é que eu ia fazer, comecei a aprender como fazer para ensinar online. Eu falei, eu vou ensinar esse troço online. Eu vou ensinar as pessoas online. E aí fiz alguns testes, né? Comecei a vender algumas aulas, só aulas, tipo um workshop, um negócio menor, para entender como é que o negócio funcionava. E em 2020 eu lancei a primeira versão do DNA da improvisação, e hoje já tem 2 anos do DNA da improvisação. Já tem alunos conseguindo, né? Alunos como o Rodrigo, como o Hugo, como a Luísa, como o Pedro, que já conseguem improvisar. O Rodrigo, inclusive, é um negócio emocionante, porque o cara fala, cara, eu estava já tentando há anos e não conseguia, e aí eu entro aqui, começo a aplicar o método, internalização da harmonia, as matrizes, e o negócio começa a acontecer na minha mão, e hoje eu estou improvisando sem pensar em escala. Não estou mais pensando no que eu vou fazer, na escala que eu vou fazer, simplesmente o som vai me guiando, eu estou conseguindo tocar por cima das harmonias, solar, criar um solo por cima de uma harmonia que antes eu nem pensava em conseguir fazer, não conseguia sair do lugar. E isso é extremamente gratificante para mim, conseguir entregar esse tipo de resultado para as pessoas. E é daí que nasceu o método DNA da improvisação.